Queridos irmãos, queridas irmãs, uma ótima noite para todos nós. Que a paz e o amor de Deus e de Jesus esteja no coração de todos nós. Tema da noite: a fé na vida futura. Base: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A fé, todos nós sabemos que ela existe, a fé presunçosa e a fé raciocinal. A presunçosa, que dá e prevalece o ego, o orgulho, o egoísmo, o maior obstáculo para a nossa evolução. E a fé raciocinada é aquela que acredita em Deus, acredita que existe uma vida futura. E nessa vida futura, nós, nesse momento aqui, estamos para decidir qual o nosso destino, o que nós vamos querer receber dessa vida futura. E para o ponto de partida nosso, nós temos que ter, só um minutinho, que hoje está com pegadinha aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Só um minutinho. Acho que agora vai, pessoal. Isso. Muito bom. Então, como eu havia falado, nós temos que ter um novo olhar. Acreditar que nós possamos fazer a diferença para o nosso futuro, desde que tenhamos fé em Deus, fé em Jesus. Que nós possamos acreditar que é através da nossa vontade, do nosso empenho, que vamos nos melhorarmos a cada dia, a cada momento. E sabemos que essa melhora depende muito das nossas escolhas. E essas escolhas estão diretamente relacionadas ao caminho que eu quero seguir. O caminho do amor, que é o servir, como foi falado na página inicial, ou é o caminho da dor? É aquilo que a gente prevalece o ter ou não ser. E para darmos sequência nesse entendimento e munir de informações para as nossas escolhas, vamos entender um pouco sobre os pilares da doutrina espírita. Então, o primeiro, quem é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é nosso Criador. Segundo, imortalidade da alma. Somos, em essência, espíritos, seres inteligentes da criação. O espírito é o princípio inteligente do universo. Deus nos criou. Cada um de nós temos a centelha divina. Porque Deus é nosso ator. Nós temos a reencarnação, essa bênção que Deus nos dá como oportunidade de nos corrigirmos. Sabemos que nós, anteriormente, fomos criados por Ele, e foi criado como simples e ignorante. E o Espírito decide e cria o seu próprio destino usando a livre-arbítrio. Está aí a primeira decisão que nós temos que tomar para o que eu quero, o que eu espero dessa vida futura, para eu. Temos a pluralidade dos mundos habitados, que são os diferentes órgãos do universo que constituem as diversas moradas dos espíritos. Anteriormente éramos
simples e ignorantes. Hoje já raciocinamos, pensamos. Hoje nós começamos a trilhar a nossa caminhada evolutiva através do nosso progresso adquirido durante as reencarnações. E esse progresso, a cada vez que nós melhoramos, nós vamos galgar um degrau a mais na nossa evolução moral e espiritual. E, consequentemente, visitar outros mundos. Comunicabilidade com os espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Através de médiuns, pode comunicar-se com o mundo material. Então, temos aqui a seguinte premissa: todos nós somos espíritos, correto? Então, tenho uma notícia boa para vocês. Eu sou espírito, você é um espírito, e nunca outro. Então, já começa a essência da sabedoria que existe uma vida após a morte. E essa vida é a verdadeira vida que nós devemos trabalhar para conquistar, que é a vida espiritual. E falando em espírito, por que o homem, desde as épocas mais primitivas da humanidade na Terra, carrega consigo a ideia de que existe algo em nós que sobrevive após a morte? Nós vamos buscar essa resposta onde? Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta na nossa consciência. Fé raciocinada requer uma consciência de que existe algo a mais. A fé em Deus nos proporciona isso. E aí, meus irmãos, eu trago uma exemplificação daqueles que hoje ainda têm dúvida de que existe essa vida futura. Que hoje e agora é o mundo material e não o mundo espiritual. A ideia da vida futura e suas consequências. Então, vamos ter os exemplos, aqueles que estão em dúvida ainda que existe essa vida futura e aqueles que têm a certeza. Primeiro exemplo, a vida corporal é objeto de todos os pensamentos, para nós que temos dúvidas. Porém, aquele que tem certeza é uma simples passagem. A morte é porta para o nada, para alguns, que acreditam que essa é a única vida que temos. Mas, aqueles que têm certeza da vida futura, é porta para a libertação. Por que libertação, meus irmãos? Hoje nós estamos presos nesse corpo material. Quando esse corpo material morre, ele fica. Porém, o espírito continua seu trabalho de evolução. Os bens da terra, para aqueles que se preocupam com ter, são os únicos bens reais. Para aqueles que têm certeza, são de importância relativa, passageiro. Caixão tem gaveta, meus irmãos? Não, então não podemos levar nada daqui. Né? O mal, opa! Para aqueles que acreditam aqui é a única vida, são tormentos angustiosos. Aqueles que têm a certeza são incidentes de curta duração. Por quê, meus irmãos? São ferramentas que Deus nos dá a oportunidade, através das reencarnações, de nos corrigirmos os nossos erros. As tribulações é de grande importância. É o agora. Estou preocupado com agora, com hoje. Dou mais importância do que está acontecendo aqui. Porém,
passageiro para aqueles que têm certeza da vida material ou espiritual. Então, meus irmãos, resume-se da seguinte situação. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque remete à nossa consciência, a cobrança da nossa consciência da fé raciocinada. Essa parte está lá no Evangelho do Espiritismo, capítulo 2, item 5. Mas muitos têm dúvida. E quando o corpo morre? Vamos lá retornar ao Livro dos Espíritos. Questão 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida para os descrentes. O medo para os culpados. Porque sabe que errou e não tem como corrigir. A esperança para os homens de bem, que eles acreditam na vida futura. 962 diz a seguinte questão: por que existem descrentes, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Existe menos do que se acredita. Muitos se fazem espíritos fortes durante a vida por orgulho, a fé presunçosa, mas no momento da morte não são tão confortáveis. Cai medo, a insegurança. O que vai acontecer depois da morte? E aí eu trago algumas reflexões que vêm ajudar sobre a vida material. Questão 963. Se o espírito que repara suas faltas numa nova existência passa por sofrimentos materiais, é certo dizer que após a morte a alma tem apenas sofrimentos morais? Qual será essa resposta? É bem verdade que a alma, quando está reencarnada, considera as aflições da vida um sofrimento, um tormento, mas é apenas o corpo que sofre materialmente. Vocês têm dúvida disso? Dizeres frequentemente daquele que está morto que não sofre mais, porém, isso nem sempre é verdade. Por quê, meus irmãos? Como espírito, não tem dores físicas, mas, de acordo com as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais torturantes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. Por quê? A plantação é livre, a colheita é obrigatória, né? Então vamos entender um pouco. O mal rico, por exemplo, pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria, e o orgulhoso passará todas as humilhações. Prova da riqueza é difícil. Quando eu se preocupo com o ter, eu vou cair nessas privações futuramente. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e pureza, será forçado a obedecer a um Senhor mais duro do que ele foi. Por isso, meus irmãos, tenhamos consciência de nossos atos, de nossas atitudes. Todos os sofrimentos e aflições da vida são a expiação das faltas de uma outra existência, quando já não há consequência das faltas da vida atual. Quando tiveres saído daqui, compreendereis isso muito bem, ou seja, quando nós nos libertamos desse corpo, a claridade da nossa consciência, dos nossos atos, dos nossos erros, ele aflorece. Mas a visão se torna mais clara na vida espiritual. O homem que pensa ser feliz na terra, por satisfazer suas paixões, é o que menores esforços faz para se melhorar. Então, reflitamos, irmãos.
Temos que sair da zona de conforto, se empenhar e acreditar que cada um de nós pode fazer a diferença desde que tem fé em Deus, fé em Jesus. Muitas vezes repara já nessa vida, apesar dessa felicidade efêmera, mas certamente a esperar em uma outra existência, também toda material. Então, qual o resumo dessa frase? O que se faz aqui, se paga aqui. Se eu cometi um erro, vai ser corrigido aqui. Então, meus irmãos, é o momento de nós pararmos, refletirmos nossas atitudes e reconstruir sempre. De que maneira? Qual a melhor maneira para fazer isso? Está lá na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: o sábio da antiguidade, quando disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa raça, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo? O lei máximo de Jesus, trazida por ele há mais de 2000 anos atrás, se eu não amo a mim mesmo? Se eu não me conheço? Temos que nos esforçarmos, temos que fazer o que Santo Agostinho recomendou. No final do dia, faça a revista de todas as suas condutas e todos os seus pensamentos e verifique se realmente essa caminhada que eu fiz naquele dia realmente está seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. E cada dia que nascemos e se recordamos, ele nos dá um livro aberto, um livro de páginas em branco, para escrever a nossa história da melhor maneira possível, desde que reconhecemos os nossos erros e tentamos reparar. E muitas das vezes acontece o que nessa situação? Arrependimento. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e merecer a graça de Deus? A resposta é a seguinte, meus irmãos. O arrependimento ajuda no adiantamento do espírito. Opa, já temos um caminho a seguir. Mas o passado deve ser reparado. Opa, se eu errei, se eu plantei o meu erro, eu vou ter que colher e corrigir esse erro, seja nessa vida ou numa vida posterior. Deus, que deseja apenas o bem de suas criaturas, sempre acolhe o arrependido. E o desejo de se melhorar nunca é inútil. Olha o empenho nosso começando a querer se melhorar. Conhecer-se para se melhorar. Questão 1002. O que deve fazer aquele que no último momento da vida reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Basta, nesse caso, arrepender-se? Pergunta capciosa de Kardec à espiritualidade, né? O arrependimento apressa a reabilitação, ou seja, o nosso melhoramento, nosso burilamento, mas não absolve. Não tem diante de si o futuro que nunca fecha? A nova oportunidade de reencarnar e buscar sabedoria entre nós? Então, meus irmãos, é o momento de nós sair dessa zona de conforto. É o momento de agir para vencer. Cada um de nós, Deus criou para vencer as suas situações, as suas dificuldades, desde que nós nos empenhamos em querer fazer. A mudança está dentro de nós, começa por nós, a transformação está em nós. E como referência para ajudá-los nessa
escolha nesse destino de acreditar na vida futura, trago aqui mais um livro, O Céu e o Inferno. Capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. Vou trazer um breve resumo para vocês. O sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, meus irmãos, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Deus condena? Nunca, meus irmãos. Deus é amor. Deus nos ampara, nos auxilia, nos ajuda sempre. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, aí de novo, meus irmãos, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A felicidade verdadeira está na vida celestial, a vida espiritual. Quer ver um exemplo, meus irmãos, da palavra imperfeição? Convido todos vocês a ver essa próxima tela e falar para mim o que vocês estão vendo. Pode falar, pessoal. Vou dar um exemplo desse ponto preto. A parte branca é toda a parte das obras boas que eu faço durante a minha reencarnação, que eu fiz e que eu continuo fazendo. A parte preta é aquele erro equivocado, aquela atitude equivocada que eu tive para com o meu irmão, do qual eu transformo, crente que eu sou o dono da razão, eu transformo esse pontinho branco maior que esse quadro branco, porque eu dou mais importância naquela situação que ocorreu comigo do que o bem que eu fiz. Quantas famílias e irmãos se deixam de falar por causa de uma simples atitude, um simples erro, que eu estou transformando ele maior do que ele é. Por isso, meus irmãos, tenham sempre em mente, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo. Jesus, meus irmãos, nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A verdadeira vida espiritual. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. O que nós levamos aqui? Nosso conhecimento, nossa inteligência, a qualidade moral de nossas atitudes e as boas obras encaminham junto com os ensinamentos do Mestre Jesus. O reino de que fala Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. Riqueza e poder é só um material. Como eu falei, caixão não tem gaveta. É um reino de paz e fraternidade, a que tem acesso os espíritos que vivem de acordo com a lei de Deus. E aonde está a lei de Deus, como foi passado? Na nossa consciência. Interessante, né, meus irmãos? E olha aqui, mais interessante ainda. A reencarnação é uma bênção de Deus, que nos permite reparar o passado, construir o futuro e entender o presente. E através deles, passado, futuro, presente, desenvolver os sentimentos de amor, que é o mandamento de Deus.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, como eu falei, naquele olhar, o novo olhar, está agora a nossa escolha. Seguir viagem. Qual o destino que eu quero seguir para a minha vida? E para complementar o estudo, acredito que alguns já ouviram, mas bem justamente falar da viagem, porque nós somos espíritos em passagem nessa escola. Ok? Seja uma vez, uma viagem de trem podemos comprar uma diversidade de situações ao longo do percurso. E a nossa existência terrena nem pode ser comparada a uma dessas viagens mais menos longas. Primeiro, porque cheia de embarques, desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em algumas partidas. Quando nascemos, entramos no trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão nos deixando órfãos de seu carinho, amizade e por momentos substituíveis. Mas isso não impede a oportunidade de outras pessoas especiais do parque para seguir viagem conosco. São nossos irmãos, amigos, amores. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio, outras encontrarão somente tristezas, e algumas segurando no trem prontas a ajudar quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras passam de uma forma que, quando desocupam sua assento, ninguém percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros estudados se acomodam em vagões distantes do nosso, o que impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os aproximemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém ao seu lado. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de alegrias, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que tem de melhor. Devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, e provavelmente precisamos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes, e certamente haverá alguém que nos entenda e aprenda. A grande diferença, afinal, é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer, muito menos em que estação descerão nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia, porque não é fácil separar dos amigos, nem deixar que os filhos sigam viagem sozinhos. Com certeza, será muito triste. No entanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do encontro, teremos grande emoção de poder abraçar nossos amores e uma saudade que nos fez companhia por longo tempo. Que nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado. Porque não foi o acaso que eu sou por mim. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação onde teremos que deixar de ter. Então, meus irmãos, Jesus está sempre de braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas também ele fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. Para finalizar, busquemos sempre na vida o ponto certo do equilíbrio de nossa vida, tanto físico quanto mental. Muita luz no coração e receba uma paz fraternal. Muita paz, meus irmãos.
Sucesso.